Boas-vindas a essa análise. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mundo que é praticamente invisível para quem está lá na arquibancada só torcendo. A gente vai explorar um estudo longitudinal de 2026, simplesmente fascinante, que investiga a fundo a relação entre a carga de treino e a carga de jogo no futebol profissional. É, literalmente, o que acontece nos bastidores. Foi uma pesquisa incrivelmente detalhada, acompanhando uma equipe de elite durante uma temporada inteira. E os dados que a gente vai ver aqui prometem mudar completamente o jeito que a gente pensa sobre preparo físico no esporte. Para começar, vamos focar num dilema gigante que as equipes de elite enfrentam hoje em dia. Todo mundo sabe que jogar uma partida de 90 minutos, valendo campeonato, é o maior estímulo físico possível para um atleta, né? Só que num elenco de uns 20 e tantos jogadores, só 11 entram em campo como titulares. Daí fica a dúvida, como é que os cientistas do esporte gerenciam essa, digamos, lacuna oculta de condicionamento entre quem joga e quem fica no banco, isso durante uma temporada exaustiva de 9 meses? Bom, a resposta, como sempre, está nos dados. A nossa análise está dividida em 6 partes rápidas. 1. A lacuna do dia de jogo. 2. Rastreando a carga oculta. 3. As sessões de compensação. 4. O esforço de aquisição no meio da semana. 5. Diferenças de dados por posição. E, por fim, 6. Individualizando a fórmula definitiva. Vamos nessa. Parte 1. A lacuna do dia do jogo. Sabe, a realidade de um elenco profissional em dia de jogo é feita de extremos, literalmente. Pensa assim, o jogador titular recebe aquele tranco, o maior treino de alta intensidade dele durante a própria partida. Já quem não começa jogando ou quem entra por menos de 35 minutos, acaba ficando com um déficit físico imediato. E se esse padrão se repete semana após semana? O reserva vai enfrentar uma queda real e bem perigosa no condicionamento físico. Afinal de contas, o jogo em si é o melhor treino que existe. Parte 2. Rastreando a carga oculta. Para entender isso de verdade, o estudo acompanhou 20 jogadores profissionais durante 144 sessões de treino. E como eles fizeram isso? Usando a tecnologia a favor. Eles colocaram dispositivos GPS de 10 Hz e acelerômetros presos nas costas dos atletas. O foco foi rastrear 3 grandes coisas. Primeiro, o volume, que é a distância total pura e simples. Depois, a intensidade, de olho naquelas corridas de alta velocidade e nos sprints. E o mais crucial de tudo, a carga mecânica. Essa métrica mede o pedágio físico, sabe? Aquelas acelerações e desacelerações bruscas, as arrancadas e paradas repentinas no gramado. Só que, cá entre nós, números soltos não dizem muita coisa. É por isso que os pesquisadores usaram a métrica chamada TMR, ou razão de carga treino-jogo. Pensa nisso como a bateria de um celular. A maior exigência física que um jogador específico atingiu numa partida oficial na temporada inteira é considerada a bateria dele é 100%, é a linha de base. A partir daí, cada treino do dia a dia é medido como uma porcentagem dessa capacidade máxima individual. Faz todo sentido, não é? E para dar sentido a toda essa avalanche de dados de GPS, a gente precisa mapear a semana de trabalho no futebol, o famoso microciclo. A linha do tempo funciona meio que de trás para frente, pensando sempre no próximo jogo. A gente tem o dia do jogo, ou DJ. Os dias logo depois, DJ+1 e DJ+2, são de recuperação pulva. O meio da semana, ali pelo DJ-5 ao DJ-3, é o foco na aquisição pesada de força e tática. E os últimos dias são para o polimento, o tapering, para garantir que todo mundo chegue descansado para o apito inicial. Parte 3. As sessões de compensação. Logo nos primeiros 2 dias pós-jogo, os caminhos da equipe se dividem completamente. Os titulares estão ali só girando o motor. Recuperação ativa, muito alongamento, um aeróbico super leve. E os reservas? Bom, os reservas estão no que o pessoal chama de sessões de condicionamento compensatório. É ralação mesmo. Muito trabalho em campo reduzido, sprint intervalado, tudo isso desenhado milimetricamente para injetar aquela carga física que eles perderam por não estar em campo no dia da partida. E olha que legal, os dados mostram que essas sessões de compensação funcionam direitinho para elevar a tal da bateria do celular, o TMR, da turma reserva no começo da semana. O volume e as ações mecânicas sobem, que é uma beleza. Mas tem um detalhe intrigante nessa pesquisa. Mesmo com todo esse esforço suado no treino, replicar as distâncias exatas de sprint de uma partida oficial continua sendo um desafio gigantesco para a preparação física. Parte 4. O esforço de aquisição no meio da semana. Aí a gente chega no meio do ciclo, entre o DJ-5 e o DJ-3. Nessa hora, a equipe inteira treina junto, com foco na força, na resistência e naquela integração tática essencial,
E quando a gente bate o olho na média do elenco todo nesses dias, a lacuna de carga simplesmente parece sumir. Os volumes totais entre quem joga e quem é reserva ficam nivelados. Até parece que o problema está resolvido, né? Bom, na verdade não é bem assim. Parte 5. Diferenças de dados por posição. A história muda completamente de figura quando a gente quebra esses dados por posição no campo. No DJ-3, de repente, os meias laterais, os alas, que são reservas, mostram picos absurdos em distâncias de corrida em alta velocidade e sprints. É um número muito maior que o dos titulares. Por que isso acontece? É simples. O jogador que atua pelos lados precisa manter aquela prontidão explosiva afiada. Então, enquanto o titular está lá fazendo um trabalho tático mais leve para se preservar, o reserva da mesma posição está literalmente voando no treino para garantir que não vai perder o ritmo de jogo. E o negócio fica ainda mais extremo quando a gente olha para os zagueiros centrais no DJ-4. Se a gente pegar a carga mecânica, como aqueles arranques e frenagens bruscas, os zagueiros reservas muitas vezes ultrapassam os 100% daquela bateria do jogo original. Loucura, não é? Como os treinos táticos dessa posição envolvem muita marcação em espaços bem reduzidos, o zagueiro reserva acaba sofrendo uma sobrecarga de paradas e acelerações gigante. Chega a ser maior do que o esforço que ele faria num jogo de domingo inteiro. Segundo o estudo, isso levanta a bola para um fenômeno de supercompensação. É o seguinte, na tentativa de manter o reserva na ponta dos cascos, as exigências mecânicas no meio da semana disparam tanto que, na teoria, isso poderia induzir uma fadiga mecânica oculta bem antes do próximo jogo. É literalmente caminhar uma linha muito, muito fina entre estar em plena forma e estar completamente desgastado. E, finalmente, parte 6. Individualizando a fórmula definitiva. O grande pulo do gato aqui é que olhar só para a média do time já não serve de nada. O preparo físico na elite exige que as linhas de base sejam totalmente individualizadas. Os preparadores físicos precisam calibrar as cargas mecânicas de zagueiros e alas no meio da semana quase com uma pinça para evitar essa tal supercompensação. E olha que ironia, os dados também sugerem que até os titulares absolutos podem precisar de umas microdoses cirúrgicas de alta velocidade durante a semana. Como eles não treinam tão forte na velocidade quanto os reservas nesses dias, eles podem acabar perdendo aquela explosão máxima se ficarem só jogando as partidas ao longo dos meses. Todo mundo precisa de um ajuste. Isso nos deixa como uma reflexão final que os próprios autores da pesquisa levantaram como uma limitação. Onde fica o lado humano dessa balança toda? Injetar essa carga brutal de treino compensatório pesado nos reservas realmente cria uma prontidão física superior? Ou será que existe o risco de gerar uma fadiga mental gigantesca e silenciosa, forçando o atleta a treinar no limite máximo enquanto os titulares estão lá descansando? É um quebra-cabeça fascinante entre a fisiologia e a psicologia. E com certeza essa vai ser a próxima grande fronteira analítica no esporte. Até a próxima análise, pessoal!